consigo imaginar uma alternativa mais viável, mas às vezes o senhor nos ajuda. Olha, eu vou lhe relatar. Quando eu fiquei na Itália, uma das coisas que mais me impressionou na Itália, e isso eu cheguei a visitar em diversos locais, era a casa do juiz e a prisão do lado. Então, o que acontecia nessa prisão, o juiz estava sabendo, certo? Então, o tipo de trabalho que está sendo realizado com essas pessoas presas era um tipo de trabalho objetivando a recuperação e a ressocialização dessas pessoas. Porque nada, absolutamente nada, que pudesse ser ofensivo à integridade físico-moral desses presos poderia ocorrer porque a casa do juiz era vizinha ao presídio. Aqui no próprio estado de São Paulo, a arquitetura dos prédios antigos da magistratura era uma arquitetura dessa ordem. Eu, em Brotas, quando fui juiz, na parte de cima estava o fórum, na parte de baixo estava a cadeia pública. Então, o que se passava na cadeia pública, o juiz sabia. Hoje, é muito comum que os juízes não desejem ter contato com as cadeias públicas. Então, no meu ponto de vista... E a que o senhor reputa? É óbvio que a questão da segurança é um fator importante, né? A segurança física, que muitas vezes o Estado não consegue conceder aos seus agentes a estrutura. Vimos aí o Maio Sangrento, uma estrutura capaz de proteger o juiz, o promotor, o delegado, o policial. Mas, além disso, há alguma outra razão para esse contato, a carga de serviço? A que o senhor reputa esse distanciamento que o senhor bem narrou do juiz para o... Eu gostaria de fazer uma observação um pouquinho mais ampla, não é? A cifra oculta em relação a homicídios é da ordem de 12% dos fatos que são levados ao conhecimento da polícia. E desses 12%, de 6% a 8% corresponde o número de pessoas que acabam sendo processadas, e um percentual menor que acabam sendo condenadas. Então, se nós partimos do problema da cifra oculta, nós temos na sociedade, absolutamente soltos, 88% dos homicidas. E nós ficamos extremamente preocupados com aquele que está preso naquela cadeia pública. E isso acontece em relação aos diversos outros fatos. O que nós temos hoje em matéria de roubo, em matéria de furto, em matéria de estupro, que sejam devidamente apurados, é uma exceção, não é a regra geral. Então, a sociedade é muito mais conflitiva e muito mais perigosa, posso ter certeza, do que aqueles presos que estão dentro daquele estabelecimento. Então, a intranquilidade e a insegurança é também um fenômeno, do meu modo de ver, exagerado quanto à sua dimensão. É óbvio que surgiram fatos desagradáveis, um juiz foi morto, nós tivemos o problema aqui do PCC, não é verdade? Mas por que o PCC conseguiu se organizar, não apenas dentro, mas também fora? Por que apesar de todas as medidas que se pretende adotar, continuam os presos a receberem celulares, a terem contato fora, com pessoas de fora, a ter uma infraestrutura criminal fora da prisão? Qual é a razão disso? Será que nós chegamos a analisar bem o que está se passando dentro dos presídios? Será que nós chegamos a verificar se esse regime, o RDD, esse regime é um regime adequado à pessoa humana? Mas usar um exemplo do senhor aí, até a questão da Itália. Na Itália também há um rigor, um isolamento também grande. Qual é a diferença? Porque lá, inegavelmente, se respeita a dignidade da pessoa humana, né? Mas qual a diferença desse RDD brasileiro para um sistema mais severo, que a máfia, por exemplo, foi objeto de um apenamento
mais severo. Mais severo. Sim, mas aqui, em verdade, o que você vai conseguir verificar é que esta organização não tem as mesmas características de uma máfia, não é? Porque não é algo que esteja intrometido dentro de todos os setores da sociedade civil, não é? Se você for verificar o que acontece na Itália, você vai verificar que a máfia chegou até ao primeiro-ministro italiano. Não há como se dizer que haja possibilidade de comparar com uma organização criminosa que é simplesmente o PCC. Sim. Isto é, uma organização que cresceu e se sedimentou pela incúria do próprio Estado, não é? Porque tornou possível esse relacionamento dos que estão dentro com as pessoas que estão fora e montaram uma máquina, não é? Agora, isso está muito longe de ser uma máfia. Máfia é alguma coisa que tem características diversas, não é? Doutor Alberto, queria agradecer muito a participação do senhor e abrir o espaço para as considerações finais do senhor. Não, eu gostaria só imensamente de dizer alguma coisa sobre o evento que estamos fazendo hoje. Hoje nós estamos realizando o 14º Seminário Internacional do IBCCRIM e dizer também por que o IBCCRIM surgiu e para que o IBCCRIM serviu. O IBCCRIM surgiu diante de dois fatos que, de certa forma, chamavam a atenção de nós que trabalhávamos na área do direito penal. Um foi o massacre do Carandiru e o outro foi o impeachment do presidente Collor, que era a primeira vez que se ouvia falar no impeachment. E nós sempre tivemos uma ideia de que o direito penal é algo que só deve atuar, não é? Quando os outros controles sociais se mostram inertes ou os outros controles sociais formais não têm a capacidade de equacionar os problemas surgidos. Portanto, somos, de certa forma, defensores de um direito penal garantista, um direito penal mínimo, aplicável apenas nos casos de extrema gravidade. Porque me parece que, mais do que o direito penal, o que é muito mais relevante é, sem sombra de dúvida, a realização de políticas sociais públicas adequadas. Se nós tivéssemos boas escolas, se nós tivéssemos emprego, se nós tivéssemos lazer, se nós tivéssemos um sistema de saúde adequado, por certo, o direito penal seria o último instrumento que viria à cabeça de qualquer um para equacionar problemas. Mas como não temos nada disso, a ideia básica é que o direito penal serve para substituir essas políticas sociais. E não resolve. Né? E não resolve. E o IBCCRIM veio, de certa forma, para incomodar. Eu sempre digo isso, o IBCCRIM ele vale pelo que ele pode dizer, olha, vamos examinar essas coisas de forma mais crítica e não vamos simplesmente bater palmas ao que está acontecendo. Tá certo? Então, o nosso objetivo era esse. Muito obrigado. E assim encerramos nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.